Lá, senhores, bora aí para a questãozinha 1. Olha só, analise o gráfico a seguir que representa uma transformação cíclica ABCDA, ou seja, completa um ciclo de um mol de gás ideal. Item A, calcule o trabalho realizado pelo gás durante o ciclo ABCDA. Meninos, percebam que no trecho CD, ele não tem variação de volume, ó, o volume é o mesmo. Então, nesse trecho aqui, o trabalho é zero. Perceba que no trecho AB também não tem variação de volume, então o trabalho também vale zero. Então, se você achar melhor calcular o trabalho BC, que a pressão é constante, dá para fazer pela formulinha, pressão vezes a variação do volume. Depois, calcular o trabalho AD, porque a pressão é constante, vale 5. E aí pegar só a variação do volume, de 6 para 2, 2 menos 6, e aí somar os dois trabalhos. Você pode fazer dessa forma, tá? Um outro jeito que nós podemos fazer esse item A é lembrar que a gente pode sempre trabalhar no gráfico pressão por volume, ó, calcular a área do gráfico. E nesse caso, como trata-se de um ciclo para nós vamos poder falar que o trabalho realizado pelo gás nesse ciclo, então, ó, o trabalho nesse ciclo, ele tem um valor numericamente igual àquela areazão que nós temos na figura ali. Beleza? Dessa forma, ó, para a gente poder calcular esse trabalho, como é um retângulo, não um quadrilátero, a gente pode fazer base vezes altura. Percebo que a base desse quadrilátero, ó, ele vai de 2 até 6. Então, 2 até 6, a base vale 4. Vezes a altura desse quadrilátero, que é de C até D, vai de 5 até 15. Portanto, a altura vale 10. Percebo que as unidades de medida já estão corretas, né, no sistema internacional e, portanto, a gente descobre que o trabalho aqui, 4 vezes 10, ele vale 40 joules para nós. Fechou? Então, a cada ciclo, o trabalho realizado pelo gás é 40 joules positivo. Percebo que o gás realiza trabalho sobre o meio para nós aqui. Beleza? Aí, no nosso item B, olha o que ele fala no item B. Calcule o maior e menor valor da temperatura absoluta do gás no ciclo. Considere R igual a 8 joules por mol Kelvin. Justifique sua resposta apresentando todos os cálculos realizados. Meninos, percebam que o ponto C é um ponto mais distante do nosso gráfico, né? Então, com certeza, a maior temperatura está aqui, ó. É aqui que nós vamos encontrar a maior temperatura. O ponto A é o ponto mais próximo do nosso gráfico, né, do nosso eixo. Então, perceba que, com certeza, é nesse daqui que nós vamos encontrar a menor temperatura para nós, certo? Então, pontos B e D são pontos intermediários, né? Eles estão não tão próximos quanto o ponto A, mas mais próximos do que o ponto C. E se você quiser confirmar, ó, pode ser que o ponto B e o ponto D façam parte de uma mesma isoterma. Para a gente poder conferir isso, é só fazer o produto pressão por volume, tá? Então, olha só, o produto pressão por volume do ponto B, 15 vezes 2 dá 30. E o produto pressão vezes volume do ponto D, 5 vezes 6 também dá 30. Então, eu percebo que o ponto B e o ponto D eles não têm a mesma temperatura, pelo menos eles têm o mesmo produto pressão por volume, o que indica para nós que eles estão numa mesma isoterma, tá? O ponto C, ó, você faz o produto 15 vezes 6 dá 90. Então, esse produto indica que, por ter um valor grande, a temperatura aqui é maior. E no ponto A, 5 vezes 2 dá 10. Então, olha só que bacana. Para a gente poder achar a temperatura, nós vamos poder trabalhar com a equação de Clapeyron. PV é igual a NR vezes T. Nesse caso, para encontrar o valor da temperatura, eu vou fazer pressão vezes volume, e o número de mols e a constante universal que estavam multiplicando passa para o outro lado dividindo. Ué, peão, eu achei que para achar a temperatura era só fazer o produto pressão por volume, de jeito nenhum. O que a gente fala é que esse produto, como pressão e volume, o produto deles é diretamente proporcional à temperatura, ele serve para você descobrir quem tem maior temperatura e menor, mas não o valor da temperatura, né? Para achar o valor da temperatura, eu preciso relacionar ainda com o número de mols e com a constante universal. Então, olha só, a temperatura menor é a temperatura no ponto A. Vai ficar a pressão do ponto A, que vale 5 newton por metro quadrado, o volume no ponto A, que vale 2 metros cúbicos, dividido pelo número de mols, que é 1, e a constante universal dos gases, que aqui ele arredondou para 8. Então, a gente vai chegar aqui, ó, 2 por 2 dá 1, 8 por 2 dá 4. E 5 dividido por 4, a gente chega que a menor temperatura aqui, que é lá no ponto A, vale 1,25 Kelvin. Numa prova aberta, é importante você colocar a menor temperatura, tá?
Agora no TC. Lá no TC, nós vamos fazer a mesma continha, ó. É a pressão no ponto C, que vale 15 newton por metro quadrado, vezes o volume que ele ocupa, que é de 6 metros cúbicos, dividido pelo número de mols, que continua sendo 1, e a constante universal, que continua sendo 8. Aqui, ó, se eu dividir por 2, 6 por 2 dá 3, e 8 por 2 dá 4. Então, nós vamos ficar 15 vezes 3, que dá 45. E 45 dividido por 4, a gente chega que a temperatura no ponto C equivale a 11,25 Kelvin. Aqui, indicar que essa representa para nós a maior temperatura para nós. Fechou, meninos? Dessa forma, nós encontramos aí a menor temperatura, que nós vimos que seria realmente no ponto A, dá 1,25 Kelvin, e a maior temperatura, que realmente é no ponto C, que nesse caso dá 11,25 Kelvin. Se você tiver curiosidade de calcular no ponto B ou no ponto D, você vai fazer a mesma conta. Pressão no ponto B é 15 vezes o volume, que é 2, dividido pelo número de mols, e a constante, que vale 8. E aí, no ponto B e no ponto D, dá o mesmo valor de temperatura. Fechou? Grande abraço a todos e até a próxima.